Bom dia, bom dia, bom dia. 23 de dezembro de 2025. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria aqui deixar uma palavra de meditação que se encontra no livro do Gênesis, no seu capítulo 40, a qual a Bíblia vai relatar que José, estando na prisão decorrente à falsa acusação de assediar a mulher de Potifar, José se depara com uma situação em que o Senhor falou ao meu coração na manhã desse dia. O texto diz, de Gênesis 40, que o copeiro e o padeiro de Faraó, eles haviam ofendido a Faraó, e decorrente a isso, foram lançados no cárcere. Interessante que eles tiveram cada um sonho, e algo diferente acontece naquele cárcere. O texto diz que pela manhã, José, fazendo a ronda, porque estava sob a sua responsabilidade todos os presos, assim como também a chave do cárcere, porque o Senhor era com José. E o texto diz que José percebe que os semblantes daqueles homens estavam entristecidos. Algumas traduções diz perturbados. E José pergunta para eles: o que é que eles têm? Por que razão os semblantes deles estavam decaídos? E eles relatam que eles tiveram sonhos e que eu não conseguia entender. Da onde conhecemos essa passagem, José, usado por Deus, interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, de sorte que o padeiro é morto e o copeiro é restituído o seu cargo, e futuramente seria ele usado por Deus para se lembrar de José. Mas a princípio ele se esqueceu, quando José pediu para que ele se lembrasse. Mas eu quero me apegar à parte de que José percebe que aqueles homens não estão bem. Eu quero me apegar à parte de que José se dispõe a servir dentro do cárcere, em um cenário de injustiça, em um cenário de solidão, em um cenário em que, quem sabe, nos dias atuais, José tinha tudo para entrar em uma depressão. Quem sabe José tinha tudo para desistir dos seus sonhos. Quem sabe José tinha tudo para se tornar uma pessoa que ele jamais fosse. Uma pessoa arrogante, uma pessoa indiferente, uma pessoa sem empatia. Quem sabe José tivesse a oportunidade de não querer mais servir. E é sobre isso que eu quero refletir nessa manhã contigo. Já estamos prestes a terminar o ano. Hoje é 23, faltando aproximadamente pouco mais de 8 dias a 7 dias. E eu quero te perguntar nessa manhã: o que você tem feito de serviço para o Senhor? O que você tem feito de empatia pelas pessoas? O que você tem deixado ou se permitido ser por Deus usado para transmitir o amor dele, não em palavras, mas em atitudes, em comportamentos? Vivemos uma geração que tem prazer em dizer que o amor de muitos se esfriou, como diz o texto, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas há algo interessante nesse verso, quando o texto diz que por se aumentar a iniquidade, o amor é de muitos, não é de todos. A Bíblia está dizendo que é o amor de muitos e não é de todos. E eu te pergunto, na manhã desse dia, você faz parte dos muitos ou daqueles que ainda o amor não se esfriou? Aleluia! Quantas pessoas que tinham prazer em servir, quantas pessoas que tinham empatia com o próximo. Eu digo isso agora independente da sua religião. É fácil nós culparmos o sistema. É fácil nós culparmos líderes. Difícil
é eu e você assumir a culpa e a responsabilidade de transmitir o amor de Deus. Esse jovem José, o que me chama a atenção é que, independente do cenário que José estava, o texto é efetivo em dizer, e Deus era com José. Mas José foi usado para fazer Potifar prosperar, foi. Mas precioso para mim nesse texto, na história de José, é José se permitir ser usado por Deus para ajudar alguém, para se compadecer de alguém. Interessante que tanto o copeiro que teve o seu cargo restituído e tanto o padeiro que foi enforcado e desceu à sepultura e que estavam ali de forma justa, porque o texto diz, eles haviam ofendido a Faraó, uma liderança naquela época. Então eles estavam presos de forma justa, José não. Aí quem está ajudando, quem está sendo acusado justamente, é que foi acusado injustamente. É quem tinha razão para não estar ali, mas está ajudando. Aí muitos dizem, eu não vou fazer isso, eu não vou ajudar, eu não vou me comprometer com o reino, porque fizeram isso comigo, fizeram isso, meu querido. Cristo está na cruz. 2 ladrões do lado dele, um à direita e à sua esquerda. A princípio os dois zombam de Jesus. Depois um se arrepende. Defende Jesus. Jesus calado. Até que ele almeja, ele faz um pedido de socorro. E diz, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Foi por esse motivo que Jesus morreu na cruz. Como que ele não iria ajudar? Anterior a isso, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João no seu capítulo 19, nos conta que Jesus está na cruz. E ali está Maria, sua mãe, e demais Marias, Maria Madalena, dentre outras, e o discípulo amado João. E Jesus está vendo o sofrimento de uma mãe. Jesus está vendo o sofrimento de um amigo, Jesus se compadece. Jesus disse para Maria, ei mulher, eis aí teu filho. Jesus se vira para João e diz, eis aí tua mãe. E Jesus coloca sobre a vida de João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E o texto diz que a partir daquele momento, João leva Maria para casa. E daquele dia em diante, ela faz parte da sua família. E eu quero te dizer mais uma vez nessa manhã, se permita, ainda nesses dias que falta o término do ano, dizer, Senhor, independente do estado que eu me encontro, independente da situação que eu atravesso, do meu estado emocional, eu quero ser usado pelo Senhor. Que eu consiga enxergar nas pessoas onde elas precisam de ajuda. Porque eu quero te dizer, o que alegra o coração de Deus não é falar bonito. O que alegra o coração de Deus não é profetizar. O que alegra o coração do Senhor não é pregar, não é falar em línguas, não é rodar no mistério, não é somente ofertar e dizimar na casa do Senhor. O que alegra o coração do Senhor é o segundo mandamento dos 10 que ele reduziu para 2. O primeiro é amar o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu citei de que foi julgado injustamente, ajudar quem estava preso justamente, é o que também faz a diferença. Não podemos escolher quem devemos ajudar. Seja quem nos fala bem da gente, seja quem nos critica. Seja quem amamos, quem não amamos, não, querido.
O texto é claro em dizer, José percebe como que Deus não vai colocar aquele homem como governador. Se o homem nas pequenas coisas fez a diferença. Que essa palavra visite o teu coração. Porque há pessoas que vão ouvir essa palavra. Que Deus tem chamado para liderança. Quem sabe Deus tem chamado para o pastoreio. Quem sabe na empresa que você trabalha, Deus tem chamado para você liderar. Mas para isso acontecer, esse amor do Senhor tem que transbordar no meu e no seu coração. E fazer exalar por onde quer que eu e você ande, por onde quer que eu e você vá. Que o Deus grande de Israel te visite na manhã desse dia, ou a hora que você for ver esse vídeo, à tarde ou à noite. Mas que desperte em você esse amor que vem do alto, esse amor que cura, esse amor que liberta, esse amor que transforma. E que através da sua vida, vidas possam ser alcançadas, vidas sejam abençoadas. Deus abençoe e um dia abençoado na presença de Deus.